As mensagens ontem foram muito proveitosas. Nós falamos muito sobre o testemunho do cristão, sobre a nossa vida, o impacto da nossa vida no mundo. Foi muito precioso nosso estudo de ontem. E eu quero hoje seguir falando sobre isso. Isaac vai colocar aí o slide, por favor. Nós vamos falar hoje sobre sal da terra e luz do mundo. Nós vamos ler Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículos 13 até o versículo 16. Mateus 5, Isaac está cortando lá na parede, lá. Mateus 5, versículos 13 a 16. A intenção é falar um pouquinho sobre sal da terra e luz do mundo, mas nós vamos ver até onde nós conseguimos avançar aqui. Diz assim a palavra de Deus, versículo 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram em casa. Assim, verso 26, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Deus, a vosso Pai que está nos céus. Queremos que Deus vai abençoar a reflexão que faremos a sua palavra nessa noite. Amém? Sal da terra e luz do mundo. A gente vai pensar um pouquinho, irmãos, sobre a nossa influência no mundo que nós vivemos. Uma coisa que tem sido muito, como eu posso dizer, esquecida, relevada de qualquer jeito, é o nosso impacto, o nosso testemunho fora da igreja. Hoje, muitas pessoas carregam o nome de cristãos. Muitas pessoas hoje são conhecidas como evangélicos, como crentes. Mas lá fora, que tipo de testemunho nós estamos sendo? O que nós estamos impactando lá fora? Qual a influência que nós temos exercido nos lugares onde nós moramos, onde estudamos, onde trabalhamos? O Senhor Jesus chamou os seus discípulos e deu uma ordem para eles. O Senhor Jesus chama e manda de volta. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A igreja e o mundo são coisas essencialmente diferentes. A igreja tem que ser diferente do mundo. E o Senhor Jesus, ao mandar os seus discípulos, ele diz: vocês vão ser o sal da terra, vocês vão ser luz no mundo. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. A igreja está no mundo, mas nós não somos do mundo. O Senhor Jesus nos tira do mundo, nos salva, e Ele nos manda de volta para o mundo, mas com uma missão: testemunhar, fazer a diferença, impactar o mundo. E a igreja, ela só vai ser relevante quando ela for totalmente diferente do mundo. Irmãos, nós falamos isso. Que diferença eu tenho feito aonde eu estou? Que diferença eu tenho feito no meu lugar de trabalho, na minha roda de amigos, na minha família, no meu trabalho? Que tipo eu tenho sido? Eu tenho sido sal nesses lugares? Eu tenho feito diferença? Quando eu chego, as pessoas percebem que chegou uma pessoa diferente? Ou quando eu chego, as coisas continuam do mesmo jeito? Se eu chego numa rodinha de amigos e lá estão falando palavrão, pornografia, todo tipo de coisas indecentes, quando eu chego, aquilo muda ou continua igual?
Quando eu estou no lugar, as coisas são diferentes porque eu estou ali. Eu faço a diferença? Ou eu sou como um deles no meio? Ou quando eu estou em qualquer lugar, eu sou como um deles? Eu preciso ser diferente. Eu preciso ser o sal. E se eu não mudo o ambiente, eu preciso mudar de ambiente. Se eu chego num lugar e eles continuam com todo tipo de indecência, eu preciso sair dali. Ou eu vou mudar ou eu vou sair dali. E nós falamos semana passada, nosso encontro, nós muitas vezes não vamos só fisicamente, presencialmente, mas nós também hoje temos a tecnologia nas nossas mãos e nós vamos no nosso celular para muito lugar que não nos cabe. Você está num grupo de WhatsApp que tem todo tipo de safadeza, eu preciso sair dali, não me cabe ali. Por quê? Porque eu sou o sal. Se alguém está conversando, eu preciso fazer a diferença. Irmãos, é isso que tem me preocupado muito, porque hoje a igreja, de uma forma geral, ela tem feito pouca diferença. As pessoas têm visto pouca diferença. E eu pensava, será, irmãos, que onde nós chegamos, as pessoas sentem o impacto? Estão fazendo alguma coisa, quando nós chegamos, as pessoas falam, vamos respeitar porque o fulano está aqui. Ou a gente entra no mesmo nível da conversa. O Senhor Jesus nos chamou para sermos diferentes. A amizade da igreja com o mundo, ela é desastrosa. Vamos ler? Tiago, não está aí, hoje nós vamos folhear a Bíblia. Tiago 4:4. O escritor diz assim, Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago 4:4. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A gente não foi chamado para ser amigo do mundo. A amizade com o mundo, ela é inimizade com Deus. O cristão que se sente muito confortável no mundo, tem uma coisa errada com ele. O cristão que não está diferente do mundo em nada, tem uma coisa errada com ele. Ele não está sendo sal, ele não está sendo luz. Porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está nas trevas. E então o Tiago diz, olha, a amizade com o mundo, ela é inimizade com Deus. 1 João, está em Tiago, só um pouquinho mais para frente aí. 1 João, capítulo 2, e esse texto, eu sei que muitos sabem ele de cor, não é? 1 João, capítulo 2, versículo 15. A palavra diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós não podemos amar o mundo. Nós somos chamados para o mundo para fazer diferença, para impactar o mundo. Mas eu preciso saber que esse mundo vai passar, tudo aqui vai passar. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que está reservado. E nós precisamos ser aquela voz que ecoa, que faz a diferença. Quantos hoje, falamos há uns dias atrás, estudando aqui, quantos hoje se denominam evangélicos, cristãos, crentes, aumentam assustadoramente esses números, e vai aumentando, mas que diferença isso tem feito? Que diferença esses evangélicos têm feito no trabalho, na rua, nas casas, nas escolas, nas faculdades? Que diferença tem feito? Quase nenhuma. E nós precisamos entender isso. Em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12,
e versículo 2, diz assim: não vos amoldem, conformem, não vos conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não pode conformar com esse mundo. Estava hoje gravando um estudo que deve ir ao ar na próxima semana, e eu estava falando: a gente não pode conformar com o que esse mundo faz, com o que esse mundo vive, com o que tem nesse mundo. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo fala, hoje é normal, não é? Hoje todo mundo aceita, e nós não podemos. Por quê? Porque eu devo ser o sal. Eu preciso fazer a diferença. A igreja precisa ser uma voz que destoa, que incomoda. A igreja não pode ser amiga do mundo. Quando a igreja tenta imitar o mundo para atraí-lo, ela perde a sua capacidade de transformar. Então, sal da terra e luz do mundo é uma ordem que o Senhor Jesus deixa sobre nós, a sua igreja, e nós precisamos estar atentos a isso. E eu estava pensando, Jesus dá esse exemplo, né? Ser sal e ser luz. Duas grandes necessidades dentro de um lar. Eu imagino que o Senhor Jesus, desde pequeno, deve ter visto Maria, sua mãe, usando sal, né? O sal, na época não tinha geladeira, se usava o sal para conservar as carnes, salgava ali a carne, o peixe, não é? Para preservação, e talvez uma das grandes características do sal nos tempos bíblicos era essa: preservar as coisas para não perder, não é? Esse propósito antisséptico de preservação. E Jesus escolhe isso para mostrar a influência que ele desejava que os seus seguidores tivessem. Jesus usa essa metáfora: vocês precisam ser esse sal que faz a diferença, que conserva algo que, se não tiver, vai se perdendo. E ele dá essa ordem para os seus discípulos. Se você olhar o sal na Bíblia, o sal no mundo antigo, ele era algo de muito valor. Estava olhando as ofertas apresentadas ao Senhor. Está lá em Levítico capítulo 2, versículo 13. Todas essas ofertas de comida dedicada a Deus, elas deveriam vir temperadas com sal. Era algo importante. O sal temperava, não é? O sal conservava. Uma comida sem sal, ela é insípida. Jó falou sobre isso lá no seu livro, capítulo 6, versículo 6. O sal, ele é um dos alimentos muito baratos, mas extremamente essencial para os alimentos, né? Pessoa que foi obrigada a tirar o sal da comida, ela sabe o quanto que é terrível, não é? Ter que comer sem sal, ter que passar sem o sal. É algo realmente, uma comida sem sal fica intragável, não é? Mas o Senhor Jesus vira para mim e para você e nos compara com o sal. Nós estamos neste mundo e temos a necessidade de dar sabor, de conservar esse mundo. E por que nós fazemos isso? E por que isso ficou com a igreja? Porque nós conhecemos o único e verdadeiro Deus. A influência do crente no mundo deve ser comparada com o sal. A presença do crente dá sabor ao ambiente. A presença do crente deve transformar aquele ambiente, seja no trabalho, na escola, seja na faculdade, aonde ele for, precisa dar essa diferença, ser uma influência positiva. Irmãos, nós estamos no mundo e a igreja, ela é composta por pessoas de todas as áreas, de todos os tipos, e estamos espalhados em todos os ambientes com esse propósito de ser uma influência positiva. Mas infelizmente muitas pessoas consideram que o crente, ele tira o sabor da vida, não é? Tem muitas pessoas que não veem assim, não é? E isso tudo fala-nos da nossa influência nesse mundo, da forma que nós temos impactado. A nossa vida, ela precisa ser como sal. E como é que eu faço isso? Através das minhas ações,
através da minha prática de vida. Irmãos, cristianismo é viver, cristianismo é prática, é onde eu estiver eu preciso ter ação, demonstrar que eu sou um cristão, não é só falar. O Senhor Jesus nos chamou para fazermos diferença através das nossas boas obras, das nossas ações. Aonde eu for, eu preciso demonstrar que eu sou o sal naquele lugar. Eu preciso trazer sabor para o lugar que eu esteja. Eu preciso fazer essa diferença. Mostrar que sem Jesus o mundo não tem graça. Sem Jesus a vida é insonsa. Sem Jesus não tem sabor nesse mundo. Eu preciso mostrar nisso, para que a minha fé possa realmente ter valida, não é testemunho. Uma comida insonsa, ela é intragável, e o sal tem o papel de dar sabor aos alimentos, torna o alimento apetitoso, agradável ao paladar. E esse mundo que nós estamos vivendo, irmãos, ele está cansado do próprio pecado. Irmãos, a gente sabe pessoas e mais pessoas presas no pecado, cansadas, amarguradas, sofrendo no pecado, e estão cegas nisso. Pessoas estão presas nos vícios, presas nas tradições religiosas, presas em tantas coisas neste mundo, cansados, adoecidos, escravizados e cegos, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento. E como é que eles vão reconhecer, como é que eles vão saber, como é que pode acontecer, se não for através de mim, de você, que conhecemos aquilo que pode dar sabor a esse mundo? A igreja, a presença da igreja no mundo, reflete essa glória de Deus que mostra: existe uma vida verdadeira, existe uma vida superlativa, uma vida abundante. Nós conhecemos e nós precisamos mostrar isso, mostrar que a vida com Deus, ela é prazerosa, ela é agradável, ela é uma vida plena. Nós precisamos mostrar isso. Como é que eu mostro isso? Sendo sal da terra, mostrando isso. Eu preciso fazer essa diferença. As pessoas precisam olhar para nós e sentir que nós somos diferentes. E aí cai no que eu comecei falando, não é? Se eu chego num lugar, se eu estou num ambiente, eu não estou fazendo a diferença, eu deixei de compartilhar aquilo que eu tenho de mais importante. Se o ambiente que eu chego, as pessoas estão lá falando mal de alguém, aquela roda de injúria, de maledicência, e acabando difamando, se eu chego ali e não mudo nada naquele lugar, pelo contrário, eu continuo na rodinha falando mal, injuriando, falando, que diferença eu mostrei ali, que diferença eu fiz? Se eu estou num lugar, eles estão só falando de prostituição, de tanta coisa, eu chego ali e não impacto nada daquilo, que diferença eu fiz? Como eu mostrei que eu sou liberto hoje? Nós precisamos disso. A presença da igreja no mundo, deve refletir a glória de Deus, deve revelar às pessoas uma qualidade de vida. Mostra ao mundo que a vida com Deus, ela é prazerosa. Demonstra ao mundo que só na presença de Deus existe essa plenitude de alegria, de delícias perpetuamente. Mas a gente, quando fala do sal, e até nós mencionamos isso, nós falamos que uma comida sem sal, ela fica praticamente intragável, né? Uma comida sem sal é difícil. Mas também tem o outro lado. Uma comida com excesso de sal, ela também é insuportável. A comida salgada demais, você também não consegue comer. Então nós somos chamados para ser sal, mas um sal com equilíbrio. Pessoa que está nesse mundo, o crente nesse mundo, que quer estar no mundo e salgar demais, vai mostrar também que a coisa é ruim. Ora, tem gente, quantas vezes nós já ouvimos, tem crente que é chato, tem crente que salga demais, que não tem equilíbrio, que só chega condenando todo mundo, está tudo perdido, vai tudo para o inferno, que não sei o quê, porque não pode ser assim, porque só eu que sou certo, só eu que faço isso, calma aí, você está espantando. O sal, ele precisa ser na medida certa para temperar.
Se pôr sal demais, ao invés de ajudar, atrapalha. Tem muita gente hoje, muitos crentes, cristãos, que estão salgando demais, e não foi para isso nós somos chamados. Nós não fomos chamados para condenar o mundo, nós somos chamados para mostrar o amor de Deus que salva, perdoa, restaura, para mostrar que há uma vida nova, uma vida plena, uma vida abundante, mas fazendo isso com amor, para atrair as pessoas para Cristo, para que experimente o que eu experimentei, e não para espantar, não para as pessoas falar: Deus me livre, você é um crente igual fulano. Sabe, é algo muito sério, que nós precisamos pensar como é que nós estamos vivendo. E o verso 13 que nós lemos aqui, no início: vós sois o sal da terra. O sal da terra, se ele vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta. O sal, você sabe, você come uma comida salgada, depois você quer fazer o quê? Você quer beber? A água. O sal, ele provoca sede. O sal, ele provoca o desejo de você beber água. O sal tem essa capacidade. E se a gente fizer uma analogia com esse mundo caído que nós vivemos, as pessoas estão cegas espiritualmente, as pessoas não sabem aonde estão caídas. Quando o sal da terra chega, vai despertar nessas pessoas sede. Sede de quê? Da água viva, que é Jesus Cristo. Irmãos, Jesus é a água viva, e nós somos o sal que estamos nesse mundo, para despertar nas pessoas sede de Cristo Jesus, para despertar o sal, para despertar a sede. A presença da igreja no mundo deve provocar interesse pelas coisas de Deus, e aí vem um peso em cima de mim e de você. As pessoas que nós convivemos, ouvem a minha conversa e ela tem vontade de buscar Deus. As pessoas que eu converso, ouvem as minhas palavras e elas têm vontade de buscar a Deus como eu. E aí entra a necessidade de eu cuidar da minha boca. Se eu vivo falando palavrão, falando baixaria, falando coisas desnecessárias, que sede eu estou provocando nas pessoas? Se eu chego numa roda de amigos e eu entro na mesma conversa com eles, eles vão buscar a Jesus a partir das minhas palavras? Essa é a influência que nós precisamos ter. Isso nos preocupa, irmãos, porque as pessoas que nos rodeiam, elas têm tido sede de Deus a partir do que eu tenho temperado. Os meus colegas de trabalho têm sentido sede de Deus a partir do meu tempero, lá onde eu estou. As pessoas da minha casa, as pessoas que convivem comigo, têm sentido sede de Deus a partir do tempero que eu estou dando? Ou as pessoas estão muitas vezes ignorando, porque eu já perdi o sabor? A igreja, como sal, se insere, se infiltra e provoca o desejo de conhecer a Deus. Sem a presença da igreja, o mundo se tornaria um ambiente insuportável de viver. A igreja nesse mundo é o grande freio moral que faz com que esse mundo ainda esteja controlado. Irmãos, e falamos isso ontem, o mundo está como está terrível, não é? Imagina quando a igreja for tirada desse mundo. Porque tudo como está, ainda existe a igreja, ainda existe o Espírito Santo de Deus habitando na igreja, que é o freio moral. Quando essa igreja for tirada, não vai ter mais nada para despertar a sede de Deus nesse mundo. Aí o caos vai se instaurar, que já é revelado, né? Lá no Apocalipse. A gente já vai caminhar para terminar, mas o sal, ele, para ser útil, ele precisa conservar a sua salinidade. O texto que nós lemos diz: se o sal vier a ser insípido, para que ele vai servir? Nós precisamos entender, a eficácia do sal, ela é condicional. Ele precisa conservar a sua salinidade. Cloreto de sódio é um elemento químico bem estável, resistente a quase todos os ataques, mas ele pode ser contaminado por algumas impurezas, e então ele deixa de ser útil e ele se torna até mesmo perigoso. O sal que perde a sua propriedade de salgar não serve para mais nada, não serve nem mesmo de adubo.
e ele só vai servir para ser jogado na terra e pisado pelos homens. O cristão, ele tem a sua salinidade, e ele precisa conservar isso. E eu quero terminar lembrando, irmãos, o diabo, ele faz de tudo para que nós venhamos perder a nossa salinidade. Ele faz de tudo para que eu e você percamos o mais importante que nós temos, que é a importância de fazer a diferença onde nós estamos. A salinidade do cristão, ela precisa existir, impactar, e nós muitas vezes temos descuidado disso. A glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente, ela atrai, e o mundo é inclinado a ouvir a palavra de Deus. O cristão, como sal, deve influenciar o mundo que se encontra nesse estado de podridão. Nós precisamos expressar os valores morais e espirituais do Evangelho. Nós somos o sal da terra, e o inimigo vai querer fazer de tudo para que eu e você não façamos a diferença. E o texto diz: e quando ele perde a salinidade, ele é jogado no chão e pisado pelos homens. Sabia que é isso que o diabo quer fazer com a vida do crente? O diabo quer fazer com que o crente não seja sal, e depois ele ser humilhado e pisado pelos homens. O diabo arma ciladas para que você venhamos pecar, falhar, para depois ser humilhado, para depois as pessoas olharem e falarem: ah lá, o fulano não era crente, fulano não é crente fazendo isso, ah lá, o fulano vivia na igreja, e humilha e pisa. É assim que acontece. Se o sal perde a sua salinidade, ele não serve para mais nada a não ser pisado. E o diabo mostra coisas para atrair, seduzir, enganar, derrubar e depois humilhar, depois pisar naquele que ele mesmo derrubou. Por isso Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. Ser sóbrio e vigilante, agir como o sal da terra. Aonde nós formos, impactarmos. Onde todos forem corruptos, sejamos nós honestos ali no meio. Aonde todos quiserem burlar as leis, nós sejamos aqueles que seguem as leis. Aonde todos forem orgulhosos, que nós sejamos humildes. Aonde ninguém mais quiser perdoar, sejamos nós os que perdoam. E aí a gente podia seguir a lista, não é? Aonde todo mundo está adulterando, seja eu que não vou adulterar, não. Ah, mas todo mundo faz, é moda, não. Aonde todos roubam, eu não roubo. Aonde todos enganam, eu não engano. É ser o sal, é fazer a diferença. E fazendo isso para a glória de Deus. Cumprindo nada mais do que a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, o papel pelo qual nós somos enviados. Porque senão nós não servimos para mais nada. Triste do cristão que perde a sua salinidade e é pisado e humilhado. E quando Cristo voltar, ou quando partirmos daqui, sermos encontrados dessa forma. Que triste, que vergonha. Que o Senhor nos ajude a sermos o sal da terra. Que o Senhor nos ajude a fazermos a diferença nesse mundo perdido, e fazendo isso para a glória de Deus. Vamos orar? No próximo estudo a gente continua falando sobre a luz do mundo. Nós vamos encerrar aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite, podermos abrir a Tua Palavra e encontrarmos, ó Pai, orientação para as nossas vidas, direção, aquilo que o Senhor espera de nós enquanto a Tua igreja aqui neste mundo. Senhor, venha falar aos nossos corações, que nós possamos aplicar o que nós temos estudado, que nós possamos, ó Pai, viver aquilo que nós temos observado, e aonde quer que nós formos, nós possamos fazer a diferença, que nós possamos viver uma vida diferente, uma vida que verdadeiramente testemunha, honra e glorifica o Teu nome. Ó Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, e fazemos isso, ó Pai, com gratidão, porque sabemos que o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos enviou, e temos esse privilégio de poder testemunhar do Senhor. Agora, olhe para as nossas casas, o Senhor nos leve em paz, o Senhor nos dê uma noite de descanso,
Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós agradecemos a sua atenção, que Deus possa abençoar a sua vida, você possa ir desfrutando a doce paz do Senhor.